Aqui a gente está então no painel de qualidade, certo? Primeiro bloco aqui mostra o que, Thiago? Primeiro indicador de ocorrências por tipo. Então, as ocorrências são todas as não conformidades que são registradas lá na parte operacional, tá? É similar ao que a gente tinha lá de glosa, né? A gente tinha glosa atrelada ao faturamento e as ocorrências são atreladas aqui à parte operacional. O processamento dos exames, né? Isso. Então a gente vai ter ali, por exemplo, problema Na coleta. na coleta, tubo quebrou na centrífuga. A amostra é hemolizada. Então, vão ter todas essas situações e aqui, né, o gerente de qualidade, né, e o gestor também vai poder analisar que tipo, né, de ocorrência tem mais acontecido e também, né, com esse dado vai permitir fazer uma análise quais ações podem ser tomadas para que isso aí diminua. Tá? Então, vai ter o gráfico ali, vai ter a quantidade, né? Se passar o mouse lá vai aparecer a quantidade de ocorrências que tiveram com aquele tipo de ocorrência ali. Isso. Ao lado a gente tem também um gráfico parecido, só que por exame. Então ele vai ter ali, né, relacionando as ocorrências com os exames. E também os exames, para ver se um determinado exame específico também está tendo mais ocorrências, né? Então pode também tomar uma ação específica, às vezes é no processo de coleta daquele determinado exame. Muitos dos erros são na fase pré-analítica, né? Pelo que a gente observa, e aí o exame acaba interferindo bastante também. Então, saber qual exame que está tendo maior problema vai ajudar também no laboratório a qualidade e a tomar ações para minimizar isso aí. Exatamente. Depois a gente tem o indicador de taxa de recoleta, né? Está relacionado com as ocorrências também, lembrando que nem todo tipo de ocorrência gera nova coleta, né? Nas configurações dos tipos de ocorrência, elas são configuradas como ocorrências que geram ou não nova coleta. Então, esse daqui são justamente para os tipos que geram nova coleta. Isso. E ali a gente vai ter... São duas informações que a gente tem. A quantidade de exames que foram recoletados, tá? Ali representado na linha verde. E a taxa de recoleta. Acaba que as duas vão parecidas, né? Você tem a esquerda no eixo Y ali, né? Os valores de quantidade de exames recoletados e na direita esse percentual com a taxa, tá? Isso pode mudar se, por exemplo, em um determinado mês houver uma variação dos exames processados. Esses dados são calculados pela quantidade de exames que foram processados naquele período. Então é um gráfico que vai mostrar mensal, ele também tem essa visão aí de médio prazo, tá? Então vai mostrar aí 6 meses. Ele vem até o mês atual, né? Então a quantidade às vezes do mês atual, dependendo do dia do mês que a gente tiver, vai estar menor, mas por conta do passar dos dias ali, ela vai voltando a faixa ali normal. Isso. Né? O mês não fechado pode ter alguma variação, né? Tanto para mais ou para menos. Então a análise melhor assim são dos meses que já, né, estão completos, né? Então esses três aqui estão relacionados a ocorrências e recoletas, né? E aqui a gente vem agora para outras informações. Isso. E lembrando, similar aos demais, né, o setor de qualidade vai poder ver se isso aí está se mantendo, né? Se houve alguma variação para mais naquele período, o que aconteceu. É a progressão daquilo ao longo dos meses, né? E é um indicador que quanto menor, melhor, né? Quanto menor a taxa de recoleta, melhor. O segundo ali indicador de taxa de entrega dentro do prazo. Ele já é o contrário, é um indicador que é uma visão até mais otimista. Quanto melhor a taxa, melhor, né? Se você chegar a 100%, é porque você entregou 100% dos exames dentro do prazo. Né? Exatamente. É um indicador também que está na PALC, né? Tanto esse como de exames recoletados. A gente até alinhou a nomenclatura dele. Anteriormente, na versão 2016, era taxa de exames, era o contrário, né? Era fora do prazo. Fora né? do prazo, né? Fora do prazo. Aí eles mudaram, a gente também adequou no Vida para seguir da mesma forma. Que seria a diferença daqui para o 100%. Do 100%, perfeito. Então ali a gente tem essa linha e a gente vai acompanhando também mensalmente, né? O ideal é que esse número aumente, né? Mais exames dentro do prazo. Exato. O próximo aqui embaixo. Retificação de laudos após liberação. Né? Então assim, no Vida a gente tem um relatório, né? Que mostra isso daí. Lá a gente tem até dividido em 3 situações. Uma é retificação após realização,
A segunda, realização após retificação, após a liberação. Isso. E retificação após impressão ou visualização pelo paciente, né? Ele pode visualizar de casa. A gente identificou que para essa análise aqui no dashboard era mais interessante ver o pós-liberação e o pós-impressão, né? Que é o caso mais crítico, assim. Uhum. Então ele vai poder acompanhar também. Também temos duas linhas aí com valores, né? A quantidade de exames que foram retificados após a liberação e essa taxa, né? Na linha amarela ali. Esses gráficos que tem duas linhas assim, ou barras e informações diferentes aqui dentro do gráfico, eles têm a legenda do lado esquerdo de um e do lado direito de outro, né? Então nesse caso aqui o percentual ele está aqui do lado direito e a parte quantitativa está aqui do lado esquerdo, né? Da mesma forma do daqui de cima. Acaba que ele tende a curva a ser bem parecida, né? Mas você vê, por exemplo, ali em dezembro já está um pouco diferente, né? Isso. A taxa foi maior, né? Está com 81 retificações, então porque ainda durante o mês acontece essa situação aí. Lembrando que essa informação ela existe por conta das auditorias que existem no Vida, né? Então, como a gente registra toda modificação que acontece naquele laudo, então se o laudo foi digitado no sistema, ou veio por interfaceamento, seja com apoio, seja com equipamento, e foi liberado no sistema, né? Quando faz a correção, ele vem para aqui, para esse gráfico, né? E olhando uma discrepância, por exemplo, esse mês deu um valor maior. Quais foram as situações que aconteceram? No Vida tem um relatório que o gestor pode acompanhar. Vai estar lá em relatórios, indicadores. Exato. Histórico de retificação de laudos. Então ele vai ver lá, vai filtrar essa situação de pós-liberação e vai ver todos os casos aí. Lá até vai mostrar qual era o valor anterior e qual foi o novo valor. Tudo isso já no assim como os demais, né? Como a gente falou, existem esses relatórios no sistema, então o painel serve para dar um alerta. Então você visualizou aquela informação ali no painel e vai dentro dos relatórios lá para ter mais esse detalhamento ali do que é que aconteceu. Se está tudo normal, não tem porquê, né? Ele está olhando ali, mas se ele observar alguma variação, ele pode entrar e analisar isso daí. E o último ali é o de retificações após impressão e visualização. É o caso mais crítico. Esse é o mais complicado. É o que o laboratório não deseja, mas pode acontecer, tá? Então, uma retificação posterior, e aí realmente é um caso do setor de qualidade analisar, ver quais foram os casos, por que aconteceu, para tentar minimizar ao máximo. O paciente chegou a visualizar o laudo, ou pegou impresso aquele laudo ali no laboratório e foi necessário fazer uma correção nesse laudo já após o paciente ter tido acesso, né? Isso. O analista clínico, quando está liberando, ele tem até essa informação, né? Sim. Ele percebeu que houve algum erro ali no lançamento, na transcrição, na análise do exame. Ele pode olhar através da auditoria de atendimento se já foi impresso ou mesmo se o paciente acessou através da internet, né? Enfim, se teve acesso àquele laudo que estava com erro. Então ele pode também tomar uma ação a partir daí, né? De informar o paciente, de deixar claro no laudo qual foi a retificação. Tá? Exatamente. E da mesma forma que o outro também tem como o gestor acompanhar quais casos foram que aconteceu isso daí. Muito bom. Agora a gente vai para o próximo painel, que já é da parte operacional, são os dois últimos, né? O pré-analítico e por último o analítico. Continua.